O médium e a transição planetária. Quais são os efeitos da transição planetária no médium? Quais são as necessidades do médium e como ele pode ajudar? Qual é o papel dele na transição planetária? Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Se você gostar do canal, se inscreva depois que assistir o vídeo. Se você gostar, curta também o vídeo. Não esqueça das nossas redes sociais, nós temos lá o nosso Instagram, Anderson Gomes Real. De vez em quando nós postamos mensagens, avisamos das lives lá, né? Nós temos live toda terça-feira às 20h30, tá? Então, vamos falar aqui sobre o médium e a transição planetária. Existe uma influência da transição planetária no médium? Como ele deve se comportar? O que acontece com ele? Ora, nós não podemos dizer que não existe influência nenhuma, porque durante a transição, que não é de hoje, muitas pessoas falam assim, a transição planetária começou lá em 2019, em julho, quando o Chico Xavier disse que ia terminar o prazo, né? Aquele famoso prazo da história lá sobre a transição planetária, né? Vejam, a transição planetária ela começou há décadas ou talvez séculos, né? Então existe uma modificação para que o nosso planeta saia da classificação de planeta de provas e expiações, ou seja, onde existe sofrimento, dor, violência, doença, para se tornar um planeta de regeneração. O que é um planeta de regeneração? Não existem mais doenças graves, incuráveis, as pessoas não morrem por doenças comuns, né? Não existe mais a violência não predomina mais. Existem sim ainda pessoas com mau pensamento, com desejos ruins, mas essas pessoas não conseguem prosperar, não conseguem predominar sobre os bons. Isso é um planeta de regeneração. O bem se sobressai sobre o mal e o mal nunca consegue se aproximar e prejudicar o bem. Então não existe mais, digamos assim, o sofrimento pungente que prejudica o ser humano, que o arrasta, que o escraviza. Aí nós entraríamos em uma era onde o ser humano não aprende mais com o sofrimento, mas sim com o exemplo, né? Com o aprendizado através da leitura, do seu estudo, e isso é muito mais, digamos assim, muito mais prazeroso, né? Porque nós não ficamos mais presos as situações, tanto assim, as situações kármicas. Então veja, como é que isso influencia? Existe uma mudança, sim, uma mudança energética no planeta, uma mudança energética para trazer o estado, digamos assim, o estado de vibração do planeta, a egrégora que predomina no planeta Terra. Traduzindo, né, o que seria essa egrégora, que seria, digamos assim, a aura do planeta Terra, a aura global, né, para um estado melhor. Então existe essa mudança. Se diz também que essa mudança vai influenciar na ciência, no estudo, na moral, na filosofia, nas religiões, e tudo vai melhorar em diversos aspectos. No médio isso se reflete energeticamente, sim. A percepção se acentua, ele pode sentir muito mais as presenças, ele pode sentir muito mais, ter muito mais episódios de clarividência. A conectividade dele com o plano astral pode ficar mais alta. Ele pode, por exemplo, ter uma conexão com o subconsciente geral, o consciente e o subconsciente geral, que seria, muitas pessoas usam nomes específicos, por exemplo, com o Akasha, que seria uma espécie de memória global, onde estão muitos conhecimentos, história, pensamentos, memórias guardadas. Então os médiuns conseguem adquirir com mais facilidade esse contato com esse inconsciente coletivo, tá? E também com o consciente coletivo. Então, muitas vezes o médium pode ter sensações de percepção, de sentir-se unificado com o todo. Sentir muitas vezes ideias ou coisas que vão acontecer à distância, coisas de afetação global, e não aquele pensamento antigo da mediunidade, comigo, com a minha família, só comigo, só eu, né? Esse é um pensamento antigo. Nós temos que ir deixando de lado da mediunidade o eu, e passar para o pensamento
global, consciência global, que esse é o interesse importante. Mediunidade não foi feita só para a gente olhar dentro de si e se preocupar só com as suas próprias dificuldades. Temos que se autoconhecer, sim, mas não direcionar, digamos assim, pensar que toda a benesse da mediunidade é só para o nosso próprio deleite. Nós temos que trabalhar junto à consciência global, junto com a humanidade. Nesse período mais enfático, né, da transição planetária, onde tantas coisas acontecem, né, epidemia, né, ou melhor, pandemia, eventos catastróficos aqui e acolá, em diversos países, causam sim, realmente modificações de pensamento. Porque esses sofrimentos finais, digamos assim, que eu não posso precisar para você se vai durar mais 5 anos, mais 10 anos, ou até 2050, como algumas pessoas falaram, né? Se eu não estou enganado, o próprio Divaldo Franco, a transição planetária se encerraria lá por 2050. Eu estou cogitando, eu acho que tem um vídeo dele falando sobre isso. Nós vamos ter esses períodos onde a Terra, digamos assim, vai balançar. Para algumas pessoas isso pode parecer mero sofrimento, mera convulsão para sofrimento. Como se fosse um castigo, né? Mas não é. Não é castigo. Trata-se de que você tem que impulsionar a vida, dar espetadas, digamos assim, para que muitas pessoas acordem. Às vezes a pessoa está estagnada em um pensamento egoístico, estagnada em um pensamento de violência, e às vezes um evento externo que vem, né, como uma flecha, digamos assim, que vem e estoura um balão, e aí de repente tudo que estava ali preso se liberta e tem que ser resolvido, né? Acontece com a nossa mente. Essa flecha vem de ocasiões externas, como a pandemia, por exemplo, que tirou muitas pessoas do pensamento estagnado, de preocupações únicas como o eu, e passaram a pensar global. Preocupações, nossa, aqui, lá, acolá, pessoas sofrendo. As pessoas passaram a perceber que não sou só eu que sofro, existem muitas pessoas sofrendo. Começaram a se comparar e olhar para o próximo do seu lado, se preocupar com o próximo do seu lado. E com todas essas transformações, vem outras tantas transformações que esperamos sim que seja para melhor. Algumas pessoas acham que alguns não vão mudar. E realmente, alguns não vão mudar, não têm desejo de mudar. E para esses que não vão mudar, infelizmente, quando chegar um momento oportuno do desencarne, que pode ser por qualquer situação, não é? Essas pessoas que têm o pensamento ainda muito retrógrado, odioso, com desejos de vingança e violência, eles não vão mais poder encarnar na Terra. Eles vão ter que ser realocados. Né? E a influência energética dessas pessoas não vai mais atuar sobre os médiuns, né? Não vai ter uma influência mais direta sobre os médiuns. Energeticamente, sim, nós sentimos todos os dias as modificações, nós sentimos transformações, a nossa mediunidade muitas vezes se abre mais, tá? Devido à transição planetária. Talvez para algumas pessoas, alguns possam dizer assim, mas eu não sinto isso, talvez porque falte um pouco de interesse, um pouco de desejo, um pouco também de estudo, não é só sentir, você tem que estudar os próprios sentimentos para compreender esses momentos sutis que essas coisas se abrem. Mas o grande pulo do gato, digamos assim, né? As pessoas gostam de usar esse termo pulo do gato, que é a grande dica, né, do momento da transição, é o médium aproveitar para entrar em contato com a consciência superior, entrar em contato com a natureza, com o todo, com os outros, né? Ter a empatia pelo todo. E esse todo envolve tudo, a natureza, as pessoas, outros espíritos, né? E Deus. E neste momento nós temos que aproveitar para a nossa transformação. Pensar que nós temos sim que ajudar as outras pessoas, nós temos que modificar o nosso pensamento o máximo possível para um lado positivo, para um lado que auxilie, que seja contribuinte com a transição, tá? E olhando para dentro de si de forma a se autocorrigir, se auto-melhorar o máximo que nós pudermos. Todos nós somos, sem exceção, trabalhadores da transição planetária. Nós somos o próprio veículo da transição. Muita gente fala assim, mas a transição vai ser a descida de naves espaciais que vão transformar a humanidade de uma hora para outra. Você vai transformar.
É você que vai transformar. O padrão vibratório da Terra só muda quando você muda. Não é quando o governador de um lugar muda, um governante, um presidente, quando um país, os governantes de um país mudam. Os governantes são só uma pequena parcela. É você quando acorda de manhã, né? Quando dá carinho para o seu filho, quando ama sua esposa, seu marido, quando ama sua família, quando ajuda o próximo. É você que muda o padrão vibratório da Terra. É você que vai mudar e vai fazer a transição planetária. Essa é a sua grande responsabilidade como médium na transição planetária. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.